amigos e amigas, muito bom dia. Estamos começando mais uma edição do Gramado Cast, o programa da Prefeitura de Gramado, que vai ao ar todos os sábados pela manhã. Lembrando que esse programa está disponível nas plataformas digitais da Prefeitura, além do YouTube, Spotify e também, como eu falei, nas redes sociais, para você assistir a qualquer momento ou ouvir a qualquer momento. Hoje está aqui conosco o prefeito Nestor Tissot, com a presença também do secretário de Turismo, Ricardo Reginato, vai participar conosco aqui, conversar um pouquinho, falar sobre esta temporada que está começando, que está se preparando para que nós tenhamos aqui um grande tempo de movimentação, o inverno, enfim, onde as pessoas procuram a nossa cidade. Não é isso, prefeito? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia aos ouvintes que nos acompanham de modo geral, bom dia ao Ricardo, nosso secretário de Turismo. Vamos lá, mais uma semana aí de muito trabalho, né, Daniel? Com certeza. Secretário Ricardo, seja bem-vindo também, bom dia. Obrigado, bom dia Dani, bom dia prefeito Nestor e bom dia a todo mundo que está na nossa audiência aí. Maravilha. Ô prefeito, a gente falava aqui há poucos dias, né, sobre essa preparação para esse período invernal, né, que está começando só, mês de junho, enfim, e é um período importante para nós todos aqui, porque a gente tem percebido, né, prefeito, que os finais de semana estão muito movimentados e a partir de agora, certamente, isso também faz parte dessa engrenagem. E o secretário de Turismo também é muito interessado nessa questão, porque o turismo é a nossa mola propulsora, né, prefeito? A gente tem dito que até o mês de abril, esse ano, foi muito abaixo em termos de movimentação, de negócios, de arrecadação em relação ao mesmo período do ano passado. Então, o primeiro quadrimestre aí, os primeiros 4 meses do ano foi terrível. Deixamos de arrecadar em torno de 20 milhões só na prefeitura. Sim. Imagine os negócios aí fora também como diminuíram, né, de movimentação. Então isso reflete na movimentação da cidade diretamente. Ou a movimentação da cidade é que evolui ou não esse tipo de movimentação nos negócios. A partir de maio já foi um mês muito melhor, já acima do ano passado, porque nós já tivemos a catástrofe de maio, né? 3 de maio, 1º de maio acabou tudo. Então, o mês de maio deste ano, graças a Deus, não tivemos nada, foi um mês muito bom. Está se apresentando agora junho também, que é o mês mais forte da época, desse período de inverno, como tu falas. Por si só, né, o frio atrai muito turista. E a gente vê a cidade, não só fim de semana agora aí, mas esses dias da semana aqui, que antecederam a esse sábado, todos os dias tinha muito movimento na cidade. Semana fria, o que nos falta aqui é mandar um pouquinho de neve. É verdade. Aí a cidade vai lotar completamente, mas a expectativa é que o mês de junho nos dê esse prêmio aí de ter um pouquinho de neve em Gramado. Mas é assim, a expectativa é que durante o ano agora a gente consiga recuperar esse período baixo do primeiro quadrimestre e também se supere muito, a gente sabe disso, em relação ao ano passado por causa da catástrofe. Sim. Ano passado foram 10 meses de sofrimento e os negócios não vão se recuperar em 10 meses. O próprio município, com esse desastre climático, nós vamos levar aí todo o nosso mandato para recuperar. Aí a Piratini, ali no bairro Dutra, ali toda aquela encosta ali que está destruída, o nosso interior que ainda está sendo recuperado, enfim, várias situações que a gente está trabalhando muito forte ainda. Bom, Ricardinho, a Secretaria de Turismo tem feito aí um trabalho muito importante, né? Espalhando aí as divulgações por todos os eventos do Brasil, enfim, workshops, né? E essa presença da Secretaria de Turismo é importante. O prefeito até comentou outro dia aqui sobre os recursos, né? Que tem dificuldade, mas Gramado nunca deixou de fazer essa venda, vamos dizer assim, essa divulgação, né? É isso, né, Dani? Como o prefeito bem falou, o turismo é a nossa economia. Então, todo investimento que se faz na promoção turística de Gramado significa fazer um investimento nos negócios da cidade, consequentemente Sim. no cidadão gramadense. Isso é muito importante ficar claro, né? E a Secretaria de Turismo, historicamente, tem esse papel de trabalhar muito forte a promoção turística. Então, isso é uma coisa que até para tranquilizar a população gramadense, nós temos feito muito. Nós temos mantido relacionamento constante com o mercado de turismo nacional, a pedido do próprio prefeito, a gente tem renovado, inclusive, né? Acontece essa semana uma
parceria que vai ser firmada, está sendo firmada com o Convention, né, da nossa cidade, exatamente para que a gente possa promover o destino de uma maneira um pouco diferente, né, voltada ao público final, ao consumidor final, e não ao mercado intermediário, que é o do turismo, que é como a gente trabalha hoje. Sim. Mas mesmo assim, esse trabalho com o mercado de turismo, e aí explicando para o nosso ouvinte, né, para o nosso espectador, que são as agências de viagem, as operadoras de viagem, as companhias aéreas, as feiras de turismo, né? Esse trabalho que se faz é um trabalho de relacionamento muito forte com quem basicamente dita o ritmo do turismo. Sim. Um destino turístico, ele não se consolida sozinho. Ele precisa muito desse esforço estratégico das operadoras e agências de turismo para poder fazer a venda. Então nós temos feito isso de uma maneira muito forte, muito eficaz, eu diria. Temos trabalhado de maneira muito forte com esse pessoal. E isso está repercutindo agora. Para fazer ainda coro a essa fala que o prefeito nos trouxe aqui, né, desse primeiro quadrimestre que foi ruim, eu sempre vinha falando, aí é um dado que é meu, é muito mais uma avaliação que eu faço do cenário do que um dado estatístico, assim. Mas vocês imaginem que a gente está querendo ir viajar para uma região, tá? E a gente sabe que no mês de maio do ano passado, aquela região foi afetada por uma grande enchente. Tu vai esperar para viajar. Sim. Tu não vai querer viajar em maio para aquela região. Tu vai esperar, não, pô, se maio do ano passado foi assim, eu vou esperar, porque vai que acontece de novo esse ano. Então, eu sempre dizia que maio era o divisor de águas pra gente. A gente superou maio, graças a Deus, sem nenhum incidente. Então, agora as pessoas se sentem mais seguras para poder retornar para Gramado, para poder retornar para o Rio Grande do Sul e ver tudo que a gente tem aqui, né? Então, como o prefeito disse, os números de junho já estão excelentes, os números de julho estão evoluindo ainda. Então, eu tenho certeza que esse nosso segundo semestre vai ser um segundo semestre de recuperação plena da nossa economia do turismo. Sim. E também a partir do esforço, né, que a Prefeitura de Gramado e a Secretaria de Turismo tem feito. E a Gramado Tour, naturalmente. Sim. E até porque, cara, tem aquele projeto aí que faz também uma promoção na América Latina, em alguns países, né? Mais Santa Catarina e Paraná, que nós fizemos no ano passado, uma época difícil, e renovamos esse mesmo projeto esse ano. Eu gostaria que tu explicasse um pouco para o público em geral aí. No ano passado, né, quando veio as enchentes, inclusive depois fomos premiados, né, num festival internacional por essa governança, nós montamos então essa estratégia junto com o trade turístico, né, financiada quase majoritariamente pela prefeitura, mas tendo apoio dos empresários da Visão, de contratação de uma campanha publicitária. Sim. Que entregou conteúdo de Gramado, mostrando que a cidade estava segura. Todo o conteúdo foi gravado depois das enchentes. Então, assim, entregou a promoção de Gramado para Argentina, Uruguai, Paraguai, Santa Catarina, Paraná. E depois, prefeito, quando a gente começou a ver que os voos estavam retomando, que o cenário estava mudando, a gente entregou também para a região sudeste do país, né, para São Paulo, para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, e isso fortaleceu o nosso turismo. O resultado, Dani, nós tivemos, foi um investimento alto que a prefeitura fez, e nós tivemos um acréscimo no mês de janeiro, o prefeito falou do mercado internacional, Sim. de 167% do número de argentinos na cidade. A gente sabe que muito se deve o implemento, ou como a economia dele está se comportando, aumentou no Brasil, a Argentina emitiu um monte de argentino para o Brasil, mas se o cara não ouviu falar de Gramado, se o cara não conheceu, se o cara não foi impactado por Gramado em algum momento, ele não vem para cá. Sim. Ele vai para o litoral, Passa que é o direto tradicional. pro litoral. Então a gente fez esse esforço muito grande e vamos retomar esse esforço no mercado argentino. Isso que o prefeito está falando agora, nós vamos ter, em parceria com o nosso Convention aqui da cidade, né, que é a entidade que organiza a promoção turística para o mercado corporativo, né, ou seja, eventos de negócio, mas agora eles estão assumindo também uma parte do lazer. Então nós vamos ter uma pessoa baseada na Argentina para trabalhar todo o mercado da Argentina, que vai ser uma representação exclusiva de Gramado, para trabalhar Gramado, a marca Gramado, na Argentina inteira, que é, pra gente, o maior emissora internacional. Na verdade, né, Ricardo, turismo é planejamento, tanto de quem recebe, de quem viaja, né? Então, quer dizer, o turista que vem para cá, ele está planejando a sua viagem, precisa planejar com meses de antecedência e tudo mais, mas também a gente, como indutor, como recebedor, a gente também tem que planejar isso, né? É tudo planejado, turismo é assim, né? Com certeza, Dani, é um grande negócio, é um grande produto. A cidade turística, ela tem que se comportar como um produto, que está na prateleira e está competindo com um monte de gente. Então, a nossa estratégia comercial, de marketing, de promoção, de gestão de cidade, e aí nós temos um empreendedor como gestor da cidade, é exatamente nesse sentido, Dani. A gente tem que ter diferenciais competitivos, a gente tem que ter relacionamento com o mercado, a gente tem que saber como se comunicar com o mercado, a gente tem que ter marca bem feita, arrojada, com comunicação dinâmica. É um produto. A administração municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais.
E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada. Sabe, Ricardinho, que me vem à mente agora o prefeito, hoje prefeito, e quando vice-prefeito ainda, com o Pedro Bertolucci de prefeito, eu reunia empresários, né, prefeito da cidade, para ir divulgar, para vender, e no bom sentido, como eu sempre digo, né? E esse incentivo também é importante, né, Ricardo? A parceria com as empresas privadas para ajudar a fazer esses workshops, enfim, para divulgar a cidade, né? Com certeza. Isso, na verdade, foi talvez o que consolidou Gramado, essa parceria. Vai continuar, né? Continua. O senhor lembra disso, prefeito? Claro, o que nós temos feito até agora e vai continuar. O que eu quis dizer é que nós vamos acrescentar esse trabalho. E é exatamente isso que a gente está fazendo, né? É exatamente isso que a gente está fazendo, porque assim, esses workshops, eles são muito importantes. O prefeito fala sobre... E é verdade, o mercado mudou. Hoje, o consumidor final, a gente tem dados aí que falam que mais ou menos 80% das pessoas que viajam, eles que montam a sua própria viagem. Claro que, ao mesmo tempo, a operadora, a companhia aérea, a agência de viagem, foi o que eu falei, ela indica o destino. Então, assim, ela coloca esse destino no mercado para que as pessoas tenham interesse de conhecer o destino. Então, esse relacionamento é fundamental. Nós temos aí, nós anunciamos, né, prefeito, vai acontecer em Gramado agora em agosto desse ano, uma convenção da Abreu, que é uma das grandes operadoras de viagem do Brasil. O Ricardo que buscou isso aí, né? Então, parabéns, Ricardo. Parceria, nós tivemos uma parceria muito forte com a empresa Broker aqui de Gramado e com o governo do estado, que também está financiando uma grande parte disso. E já anunciamos também para o primeiro trimestre do ano que vem a Masterop, que é uma das maiores operadoras do Nordeste. Sim. Também com esforço estratégico do Estado. E vamos anunciar mais coisa, prefeito. Esse ano agora nós tivemos uma cidade aí que compete com a gente do Brasil, que levou 14 convenções de operadoras de turismo, porque esse relacionamento é fundamental. E nós, no ano que vem, temos a convicção de que pelo menos 3 das grandes operadoras do Brasil estarão aqui em Gramado fazendo isso. E paralelo a isso é o que o prefeito falou, a gente precisa mudar também a forma de comunicar, né? A gente estava talvez muito acomodado com o sucesso do destino, que é um destino consolidado. Apesar de tudo o que aconteceu com o Rio Grande do Sul nesse último tempo, Gramado continua sendo. Eu mandei ontem para o prefeito uma matéria que saiu da Booking, né, que é uma das maiores buscadoras de viagem, de hotelaria do Brasil, que mostra aí que os 5 destinos mais procurados no Brasil para o feriado de Corpus Christi. Nós estamos ali, sabe? Então, assim, a gente essa força que Gramado tem é muito grande. Eu acho assim que a gestão pública do município tem se preocupado muito com a segurança da nossa cidade. Mesma coisa, a segurança que eu falo sempre de saúde, que é muito importante. Sim. Tu tá viajando, tu tem que ter certeza, eu vou lá para aquele destino, para aquela cidade, e eu ouvi lá o pessoal falando que se tiver uma eventualidade, até um hospital que atende lá 24 horas de graça, né? E muitas vezes nem é a questão de pagar ou não pagar, o turista muitas vezes não está preocupado em não pagar. Mas essa é a segurança que Gramado dá também nessa área de saúde. De graça vai ser atendido 24 horas por dia. Então tu tem essa ideia, como diz o Ricardo, eu vou para um destino onde eu tenho segurança que será que não vai acontecer de novo? Né? Então, será que lá não vai ter um assalto, não vai ter um pedido? Não, Gramado não tem nada disso. Olha essa ação que depois o Ricardo vai abordar da nossa fiscalização aí, começou essa semana e vai continuar. A nossa população pode ficar segura que quem estiver fora da legislação vai ser enquadrado nessa fiscalização. Nós temos uma cidade aqui que é para todos, mas todos desde que se mantenham legalizados com as leis do município, pagando os seus impostos, né, para que esse turista continue vindo para cá harmoniosamente e com muita alegria, e não sendo abordado, sendo, digamos assim, quase que agredido verbalmente por essas ações de venda de vários produtos na cidade. Isso não vai mais continuar. Então, o que nós oferecemos para quando a gente vai fazer um workshop, Ricardo, que eu acompanhei a equipe do turismo agora essa última vez e fiquei muito contente com o que vi, porque todos que lá estavam, a nossa secretaria, os empresários de hotéis, restaurantes, enfim, de agências de viagem, todos vestindo a camisa de Gramado e falando muito bem da cidade. Eu fui justamente com esse olhar assim para perceber como é que estava a nossa cidade nesse contexto, né? E todos que falaram, e foram três
3 eventos lá em 3 capitais, assim, em 4 dias, assim, muito rápidos, né? Muita gente nas reuniões e o importante, todo mundo vendendo Gramado. Então, Sim. quando também tem a palavra do prefeito, é uma palavra também segura, que o pessoal gosta de ouvir. Passa uma confiança, né? Passa uma confiança, exatamente. E quando tu vê também que o teu público que está lá, 50% conhece já Gramado, e eles mesmo comprovam que aquilo que a gente fala realmente existe, daí para melhor. O Fala Cidadão é a ferramenta mais eficiente para que você informe suas demandas ao Executivo Municipal. Você pode acessar o Fala Cidadão através do aplicativo eOuve ou por meio de mensagem no WhatsApp 54 99941 7997. Deixa eu aproveitar aqui, Ricardo, porque sábado passado eu estive aí fazendo a cerimônia da abertura do Sindimóvel, o móvel show que está acontecendo na Rua Coberta. É importante também explicar isso para as pessoas, né? A Secretaria de Turismo é a parceira, né? Cedeu o espaço, que é um espaço público, para fazer o evento, através da Secretaria de Turismo, né, prefeito? E as pessoas às vezes confundem Gramado Tour e Secretaria de Turismo. A Gramado Tour é quem realiza os eventos públicos e a Secretaria de Turismo é essa promotora, né? Vamos dizer assim, que promove a cidade. Então, essa parceria também é importante que a gente esclareça para as pessoas entenderem o que é a Gramado Tour e o que é a Secretaria de Turismo, né, Ricardo? Bem importante, Dani. Inclusive, importante também dizer que a Gramado Tour não é uma empresa privada, não é uma... Porque muitas vezes fala, a prefeitura perdoou a dívida. A Gramado Tour faz parte da cidade e é uma autarquia pública, né? É bem importante dizer, eu defendo muito a Gramado Tour, defendo muito o competente trabalho da minha colega, presidente da Gramado Tour, a Rosa Helena, que é uma referência no turismo nacional. Poxa, incansável no que faz. E é isso, né? O Casa Show é um exemplo, o Connection, que foi um pouco antes, né? Eles são apoiados pela Secretaria de Turismo, que é esse braço de promoção, de política pública, de roteirização, enfim, de inteligência, tudo que tange o turismo da cidade, a consolidação do destino do ponto de vista de produto turístico, parte da Secretaria de Turismo. E a Gramado Tour é a realizadora dos eventos que geram fluxo turístico. Então esses grandes eventos aí, Natal Luz, Festival de Cinema, Páscoa, etc., são promovidos e desenvolvidos pela Gramado Tour e naturalmente a Secretaria de Turismo vai lá e trabalha na promoção como produto deles, né, fora de Gramado, enfim. É isso aí. Bom, vamos falar sobre a nova estrutura administrativa então, Ricardo. Vem de encontro a isso que o prefeito falou. As ações de fiscalização no município vão ser intensificadas. E é isso também que a gente fala sobre Rua Coberta. A Rua Coberta vamos dizer assim, é um dos problemas que nós temos, porque todo mundo quer ter um espaço dentro da Rua Coberta, né? Usufruir do espaço público para divulgar, para vender, enfim. E aí essa fiscalização também vai ser intensificada aí, né, Ricardo? Perfeito, Dani. Assim, começando... fazendo uma parte aqui bem rapidinho, a própria Secretaria de Turismo está mudando um pouquinho sua estrutura administrativa para estar mais dentro daquilo que o Brasil tem feito. Então nós temos ali agora uma divisão, né, com 2 coordenações novas, uma coordenação de inteligência, inovação e sustentabilidade, que é algo que não se pode mais falar de turismo sem a sustentabilidade, e a inteligência, os dados, os números que vão basear as nossas tomadas de decisão. Nós não podemos ficar achando coisa, nós temos que ter estatística para comprovar as nossas decisões e ações. E segundo, nós também criamos a coordenação de marketing, promoção e experiência, né? Que aí entra, Dani, nisso que tu acabou de falar, né? Se a gente acabou de dizer que Gramado é um produto turístico, porque a gente se comporta como um destino turístico e o destino turístico é um produto na prateleira, a reputação é algo fundamental. Ou seja, aquilo que acontece na cidade afeta diretamente a reputação do destino. Verdade. E se um turista ou um morador, ou seja lá quem for, ele de alguma forma é importunado ao estar passeando pela cidade, seja no ambiente público, seja no ambiente privado, ele vai pensar 2 vezes para retornar para a cidade depois. Eventualmente ele vai falar mal da cidade. Então o que acontece? A gente tem visto aí uma série de notícias, de vídeos na internet falando, é porque Gramado isso, Gramado aquilo, Gramado aquele outro. E aí a gente é muito cobrado enquanto Secretaria de Turismo. O que vocês estão fazendo para combater essas notícias? Mas aí a gente tem que devolver a pergunta. Se não houver essa importunação, se não houver esse trabalho, essas pessoas, não vai haver a notícia negativa. Verdade. E a Secretaria de Turismo não vai precisar agir nesse sentido. Então é isso que o prefeito está falando, né? A partir de agora, há uma centralização da fiscalização do município de Gramado, que vai ser coordenada pela Secretaria de Trânsito e Fiscalização, que é cuidada pelo secretário Thiago Procópio, e vai trabalhar de uma maneira muito enérgica. Isso é um pedido do prefeito também. Como o prefeito disse, a cidade é para todos. Mas todo mundo que está dentro da legalidade, que está cumprindo, tá nas 4 linhas do jogo, né? Então aqueles que estão clandestinos, que estão vendendo passeio turístico clandestino, abordando o visitante na rua, vão ser fiscalizados.
ingressos, que até agora a gente viu aí a brilhante ação das polícias, né, principalmente da Polícia Civil, da Polícia Militar aqui de Gramado, que descobriram ingressos falsos, fraudes de ingresso e conseguiram prender pessoas. Isso tudo afeta a cidade. Sim. Nós precisamos ter uma fiscalização rigorosa e rígida para mostrar para as pessoas que estão vindo para cá que aqui é um destino, como o prefeito disse, seguro, tu não vai ser alvo de golpe, tu vai ser diferente de muitos lugares, né? Aqui é uma cidade segura e isso tem que ser mostrado no dia a dia e na forma como a prefeitura se comporta na rua. Então é isso, o cara que está abordando, o cara que está vendendo passeio turístico de maneira irregular, o cara que está ambulante na rua, não pode em Gramado, não pode, e a fiscalização vai atuar nesse sentido. As pessoas têm que se conscientizar que todo mundo tem o direito, e eu tenho essa consciência como gestor da cidade, que todo mundo tem o direito de vender seu produto, desde que esteja com a sua organização legal para isso. Uma loja alugada, um espaço privado que seja alugado ou próprio com o seu alvará para explorar aquela atividade naquele local. Isso a gente aplaude, isso é emprego, renda para todo mundo. Isso é o que a legislação brasileira rege. Sim. Ninguém está fazendo nada fora da lei. Exatamente o que está sendo fora da lei é os ambulantes irregulares. O serviço não registrado. E isso, como disse o Carlos, nós vamos coibir em qualquer atividade aqui na cidade. A gente não quer que isso continue. Aí nós vamos ter um turismo cada vez mais profissional, cada vez mais atraente, cada vez mais seguro. Então, é nesse sentido que tem meia dúzia reclamando, mas tem uma população inteira aplaudindo essas atitudes firmes, né, que poucos gestores têm coragem de implementar, que é a legalidade do serviço. Que o prefeito falou uma coisa que eu considero fundamental, que é isso. A gente tem que pensar não só no hoje. Sim. Porque muita gente pensa no seu benefício próprio, no seu faturamento, na sua receita, na receita do seu negócio agora, e é natural que isso aconteça. Mas ao mesmo tempo, e o futuro? E os meus filhos, os meus netos e as pessoas que estão vindo depois, será que a gente vai ter uma cidade que vai se sustentar até lá, se a prática for essa agora? Então, Gramado foi uma cidade construída por pessoas apaixonadas pela cidade. Verdade. E hoje, no meu modo de enxergar, quem faz a diferença pela cidade e quer fazer a diferença pela cidade precisa ser apaixonado por Gramado. E essa paixão, a gente não trata mal por quem a gente é apaixonado. Então esse amor a gente precisa empregar em cada decisão que a gente toma pelo bem da cidade, né? Óbvio que pra gente aqui talvez seja mais confortável porque nós somos gestores públicos. E o gestor público ele tem que trabalhar pela cidade, né? E cada empresário cuida do seu próprio negócio. Mas se o destino não estiver bem, o negócio não vai estar. Isso é uma conta lógica, né? Então eu acho que é isso, assim, é pensar na cidade antes de pensar no próprio produto e negócio. Que a gente fala, Ricardo, há pouco eu abordei aí o evento do Gramado Summit, feito pelo Marquinhos, nosso filho da terra aqui, né? Um jovem aí com umas ideias de empreendedorismo fantásticas, de inovação, melhor ainda, e esse evento a cada ano que passa ele supera o dobro do ano anterior. É um evento jovem que está crescendo rapidamente. Uma coisa incrível. Então isso aí é o que contribui com a cidade. A mãe dele que faz o Festures, que vende o turismo para o Brasil inteiro. Né? Numa cidade que é genuinamente turística, que é o selo aqui, eu não sei o que é mais forte, se é Gramado ou Festures. Então imagina os dois juntos, na mesma cidade. Eu digo que o Festures é a nossa Embratura aqui em Gramado. Exatamente. Então é isso que nós precisamos, né? Esse tipo de coisa. Então a prefeitura tem que estar do lado desse tipo de atividade. Até aproveitando aqui, né, tem mais 2 títulos que a cidade recebeu. É isso que a gente trabalha, Daniela. Então, acho que tu quer abordar mais alguma coisa. O nosso tempo está terminando, prefeito, mas é assim, rapidão. Porque o senhor fala aqui, o senhor dá uma importância grandiosa à questão educacional, à educação do município. E Gramado tem melhorado seu IDEB desde que o senhor reassumiu a prefeitura, a gente vê esse crescimento. E agora a Escola Municipal Henrique Bertolucci Sobrinho também teve maior evolução no IDEB, prefeito. Que notícia maravilhosa também para a nossa educação, né? Pois é, Daniela. A gente tem falado, como tu disseste, há muito tempo já aqui que nós estamos melhorando a saúde, melhorando a infraestrutura, melhorando cada vez mais nosso interior, melhorando a educação. E a prova está aí, ó. Recebemos essa semana o prêmio Troféu Educacional Leonel de Moura Brizola, que é quem não sabe que o ex-governador Brizola foi um grande incentivador da educação com as suas brizoletas. Né? As brizoletas. Então o Estado instituiu esse prêmio Leonel Brizola. No caso aqui Gramado foi contemplada como maior evolução do IDEB, o Índice de Desenvolvimento Educacional do Estado do Rio Grande do Sul. A escola
Municipal Henrique Bertolucci Sobrinho, ali no bairro Casagrande. Casagrande. A Curva da Farinha, como é que Curva da Farinha. Então, o maior crescimento no IDEB do Rio Grande do Sul é a nossa escola aí, Henrique Bertolucci Sobrinho. Eu vejo e assisto e eu fico me coçando para não ter que dar uma resposta à altura de alguns críticos, ainda que é 2 ou 3, e alguns não são nem daqui, nem moram aqui. E quando criticam a educação da nossa cidade. Claro que ela não é das melhores. Tem municípios muito melhores que Gramado. Eu nem diria muito melhores, eu diria melhores. Mas tem muito município longe de Gramado nessa questão. Então Gramado evoluiu muito, quer queira vocês ou não. Querem ser contra o município, serem contra a educação ou não. A realidade é exatamente essa. A educação do município de Gramado melhorou muito. E ninguém fala da educação infantil, que historicamente a cidade tinha uma média de 300 a 400 crianças na fila de espera, mesmo em momentos de menor crescimento no município. A gente nos últimos anos está tendo um crescimento enorme, talvez um dos maiores crescimentos do Brasil em termos de população. O que isso significa? Mais necessidade de vaga de creche. E o que Gramado apresenta hoje? A diminuição de necessidade de vaga de creche. Por quê? Nós abrimos vagas privadas e públicas em número nunca visto na nossa história de Gramado. Então hoje a média de 350, vamos dizer assim, ela baixou para 70 crianças que estão na fila de espera. Não resolvemos o problema, é verdade, não resolvemos, mas melhoramos muito. Então é a isso que eu me refiro. A educação de Gramado, na liderança da Simone, da nossa secretária Simone Tomazelli, na mão da secretária adjunta Ticiane, que tem feito um trabalho junto com toda a equipe lá, Márcia Escur, coordenadora da educação infantil, e toda a sua equipe, transporte escolar, merenda escolar, preparação dos professores, ambientes escolares melhores, reformas de escolas, ampliações de escolas, praças nas escolas, quer dizer, investimento grande e que só não vê quem é cego, quem não quer ver. Então, parabéns, Simone, parabéns, Gramado, por mais essa conquista. A gente está no caminho certo, assim como estamos no caminho certo com a saúde. Fique por dentro do que acontece na administração municipal. Acesse gramado.rs.gov.br. Deixa eu aproveitar aqui, prefeito, rapidão aqui, porque Gramado recebeu mais um prêmio essa semana em Brasília, prefeito, pelo trabalho, né? O programa Mais Brasil 2025, o trabalho da gestão integrada de inovação e tecnologia do município por projeto de combate à crise socioeconômica em resposta aí a todas as tragédias que aconteceram no ano passado. Então, Gramado se orgulha mais uma vez aí, né, prefeito? Secretaria do Meio Ambiente, liderada pela secretária Cris, pela secretária adjunta a Karen, né, e toda a sua equipe. É uma Secretaria do Meio Ambiente que normalmente ela é mais criticada do que elogiada, né? Parece muito pouco, né, prefeito? Porque é uma secretaria que exige muito de cada investidor, de cada cidadão, mas realmente é o meio ambiente, a legislação que tem que ser assim, talvez um pouco mais enérgica. E recebeu, foi contemplada com um prêmio a nível de Brasil, lá a Cris foram buscar lá em Brasília, né, como um programa Brasil Mais, da Rede Mais de órgãos municipais. O que é isso aí? É pegar os dados que a Polícia Federal tem aí nos municípios, os mapas, e através desses dados aí elaborar projetos, como aconteceram aqui na nossa cidade, projetos para recuperação mais rápida do nosso município. Com esses mapas já tinham as regiões atingidas, então foi muito mais rápido de conseguir elaborar projetos e atender a população. Então, os municípios que tiveram esse olhar e aproveitar esses dados da Polícia Federal para pegar todos esses números, conseguiram fazer os projetos mais rápido para a Defesa Civil em Brasília e para o Estado. E Gramado foi contemplado por essa visão também rápida, eficiente, né, e inteligente da nossa equipe da Secretaria do Meio Ambiente. Então, parabéns, Cris, aí toda a equipe que está lá em Brasília, voltando hoje com mais um prêmio para Gramado. Ricardinho, muito obrigado. A gente viajou aqui um pouquinho pelo turismo e também outros assuntos, mas é importante a tua participação e continue aí firme e forte no trabalho. Obrigado, tá, Ricardinho?
Obrigado, Dani. Obrigado, prefeito, pelo convite. Reforçando, né, que é o Gramado mostrando para o Brasil a maneira que lidou com essa crise. Nós havíamos ganho o prêmio de governança de inteligência turística numa feira internacional de destinos, agora ganhando um prêmio na parte ambiental, que é algo fundamental, né, para a sustentabilidade do destino. Então, essa é a gestão que nós temos na cidade, que preza pela inteligência, preza pela profissionalização do serviço, né? E tá aí o resultado. Gramado não pode ter menos do que isso, né, prefeito? Com certeza. É isso aí, parabéns, Ricardo. Aí, obrigado. Aí, continua firme nesse propósito do turismo, que é o nosso negócio em Gramado. E nós vamos continuar firme aqui na gestão, olhando para o todo do município, né? Tivemos no último final de semana também a inauguração de mais um empreendimento no interior, na linha Tapera, tu estavas lá também. Sim. E me disseram do movimento do final de semana, já foi acima da expectativa. Então é isso aí, ó. Eu estou dizendo, o interior do nosso município, logo, logo, as linhas do interior terão, não digo um núcleo de movimento e de turismo como é o centro da cidade. Mas o centro da cidade tem 60 anos. E ali no interior nós estamos falando de 10 anos. Então, mas eu não tenho dúvida que nós vamos levar muito investimento, muitos negócios de turismo para o nosso interior. Através dos asfaltos que nós estamos levando, né, nós vamos criar uma outra estrutura muito bacana de turismo no interior. E estamos levando mais um trecho de asfalto agora, a partir do mês que vem aí ali para o Campestre do Tigre, mais um trecho da Tapera que está sendo concluído. Vamos terminar as linhas Tapera também para deixar aquele ali também. Eu acho que é o segundo ponto depois da linha bonita. Aliás, tu nem falou o prêmio que está concorrendo na linha bonita, mas vamos falar depois que cabe um programa só do interior, eu acho, né, prefeito? Ouvi de saber mais um prêmio internacional que nós estamos concorrendo com outros municípios, isso relativo ao turismo do nosso interior. Por isso que eu digo, se vier esse prêmio, com certeza vai ser um salto ainda maior e mais rápido para o crescimento do turismo do nosso interior. É isso aí. E hoje a gente vê o nosso interior, as nossas pessoas do interior muito felizes, né, com as políticas públicas que a gente vem implementando de valorização do nosso homem e mulher do campo. Obrigado, prefeito. Um abraço, boa semana. Obrigado a todos que nos acompanharam também. Um grande abraço. É isso, gente. Semana que vem nós estaremos de volta com mais informações, mais notícias, como eu sempre digo, diretamente de quem conhece, que é o prefeito Nestor Tissot. É isso aí, tomando um chimarrão. Obrigado a todos pelo carinho. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá. O Gramado Cast é uma produção da área de comunicação da Prefeitura de Gramado, com locução de Daniel Santos.